Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Nova Era, nossa casa de oração, todos que aqui estão presencialmente, encarnados, desencarnados, aqueles irmãos que estão nos acompanhando em suas casas através das redes sociais. Todos estão convidados neste momento a fecharem seus olhos, silenciarem seu coração, sua mente e se abrirem para, neste momento, se nutrirem de todas as energias salutares, boas e revigorantes que os nossos amigos espirituais estão emanando a nós desde o momento em que aqui entramos. Vamos nos concentrar, vamos abrir nossos corações e nossas mentes para também nos nutrirmos das palavras que hoje a nossa irmã Cleusa irá proferir. Que seja mais uma noite de aprendizado e mais uma noite de alimento produtivo para a nossa alma pequena, que tanto precisa crescer espiritualmente ainda. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e continue sempre nos abençoando com o seu amor. Que assim seja. Boa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. A todos que nos assistem através do Facebook, também recebam o nosso abraço. E que nessa noite nós possamos buscar Jesus no nosso coração. E que Ele possa ser sempre a nossa inspiração, o nosso guia. Porque só através dEle é que nós podemos fazer boas escolhas na nossa caminhada. O nosso tema de hoje: somos reféns das nossas escolhas. Nós sabemos, meus irmãos, que nós somos construtores do nosso destino, né? E que, invariavelmente, seremos sempre reféns das nossas escolhas, né? De tudo aquilo que nós optamos pela nossa vida. E o que quer dizer refém? O que quer dizer ser refém? Significa que nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, à lei de ação e reação, né? Porque essas leis são leis divinas. E assim, num dizer mais popular, cada um colhe aquilo que semeia, né? Essa é a verdade. Nós semeamos, nós colhemos e nos tornamos reféns das nossas escolhas, daquilo que nós semeamos. Então, com certeza também, nós usamos muito mal o nosso livre-arbítrio, né? Nosso livre-arbítrio é a liberdade que nós temos de escolher aquilo que nós queremos para nós. Então, nós transgredimos as leis divinas. E por isso nós sofremos as consequências. E além dessas leis, nós temos também a lei da reencarnação. Porque é através da reencarnação, que é a soberana justiça que reina no mundo, né? Através da reencarnação que é feita a justiça, né? Então, como que nós podemos entender por que nós somos reféns das nossas escolhas? Aí nós observamos a nossa vida atual. Como ela está? Tranquila, sem nenhum problema, que ninguém tem problema, né? Não tem nem problema físico, nem material, nem financeiro, nada, de doença. Aqui ninguém tem nada, né? É o pessoal de outra cidade que tem. Aqui nós vivemos todos na paz, não é verdade? Mas, com certeza, né, eu acho assim que todos nós, né, se não temos agora, nós já passamos por algum problema. E essa nossa vida atual, ela é consequência direta e inevitável das nossas vidas passadas. Assim como a nossa vida futura será resultado das nossas ações presentes, da nossa maneira de viver. Então, quando nós voltamos para um novo corpo, né, quando nós reencarnamos, nós trazemos conosco, nesse nosso renascimento, uma grande bagagem. E nessa bagagem nós temos
os nossos defeitos e as nossas qualidades, né? Tudo isso nós fomos acumulando no decorrer das nossas existências. Então, assim, na série das nossas vidas, nós vamos construindo com as nossas próprias mãos o nosso ser moral. O nosso ser moral. Nós edificamos o nosso futuro e preparamos o meio em que devemos ocupar. Veja bem, então Deus ele está sempre nos dando a oportunidade de recapitular as lições não aprendidas. Nós vamos ver hoje uma lição do livro Esculpindo o Próprio Destino. Essa personagem, ela não possuía mais que 40 anos. Mas a sua alma, ela trazia assim um pensamento fixo no julgamento do semelhante. Ela era um espírito bem inferiorizado e inconsequente. Assim, em processo de amadurecimento lento. E nenhuma doença estava no destino dela nessa encarnação. E ela não havia tido uma conduta muito boa assim na vida passada. Ela era uma cortesã. Vocês sabem o que é cortesã? Cortesã, no dizer de hoje, seria uma mulher de má vida, né? Nessa vida passada, então. E deveriam ser corrigidas, né? E nessa vida, né? Deveriam ser corrigidas através de uma vida solitária que as fizesse meditar. Então, tudo que ela fez na vida passada, como cortesã, ela teria uma vida solitária para ela poder, né, pensar, meditar bastante sobre a sua vida. E ela então teria uma existência sem amparo, sem atrativos físicos, porque o que matou ela na outra existência foi o atrativo físico de exagerado, né? Porque ela era cortesã daqueles palácios, né? Então ela procurava conquistar a todos. Então a Conceição, ela começaria a colher os frutos amargos de alguns séculos de intrigas palacianas, de abusos sexuais, de excessos de todos os tipos. Então ela seria forçada pela vida a estar isolada, ela deveria meditar nas antigas inclinações e longe de escolher, né, o retorno aos mesmos palcos, os mesmos cenários, porque nós somos assim, né? A nossa vida aqui, cada época a gente reencarna como fazendo um papel diferente, né? Então a Terra é um palco, é um cenário onde nós voltamos várias vezes com outras vestimentas, né? O artista é sempre o mesmo, mas a roupagem dele é diferente, ele coloca outra máscara, né? Então, longe de escolher o retorno, né, aos mesmos palcos e cenários, ela deveria retirar da fome de afeto, né, da fome dela de afeto, as forças para ir buscar afeto dos aflitos do mundo, aproveitando-se da posição de equilíbrio financeiro que ela tinha, porque ela era uma pessoa que, apesar de ela ter ficado órfã, ela era uma pessoa que estudou, ela recebeu como herança umas casinhas, né, dos pais, ela recebia o salário de aposentado do pai, que era militar, que não deveria ser pouco. Então ela tinha uma vida financeira tranquila, não precisava nem trabalhar. E a única tarefa dela, então, seria consolar os sofredores da vida, né, que talvez a procurassem na figura de crianças sem mãe, de idosos abandonados, de enfermos à espera de uma mão amiga e protetora. E por isso a providência divina a colocou em um ambiente simples, onde a sua casinha fazia divisa assim, com todos os tipos de dores. Então, Conceição, ela não necessitava de nenhuma enfermidade cruel, apesar do passado de crimes que ela teve, né? Foi permitido a ela um corpo sem desajustes maiores, a fim de que a saúde se lhe apresentasse como um tesouro indispensável para o cumprimento das primeiras etapas da sua elevação espiritual, depois de haver passado longo tempo na escuridão.
Só que apesar do equilíbrio do corpo, os desajustes vibratórios, eles continuariam presentes no espírito comprometido com o erro. Veja bem, quando nós reencarnamos, dependendo do problema que nós temos, nós trazemos ele gravado no nosso perispírito. Talvez nós tivéssemos que sofrer naquela vida por conta de coisas que fizemos na vida passada. Tem até uma história de uma outra personagem desse livro, que ela também teve o mesmo passado dessa outra, que também era uma cortesã dos palácios, né, com abusos sexuais de toda a ordem. Só que ela, no plano espiritual ainda, ela se arrependeu. Então ela pediu que ela tivesse um câncer na nova vida dela. E um câncer justamente no local, no órgão que mais ela fazia seduzir os homens, que foi nos seios. Então ela teve o câncer no seio. Só que essa outra personagem, ela foi uma mulher resignada, uma mulher honesta, cumpridora dos seus deveres, e ao certo tempo da sua vida, quando ela descobriu o câncer, ela começou a frequentar uma casa espírita como paciente e começou a ver coisas, né, doentes piores do que ela. Então ela começou de paciente, ela passou a ser voluntária da casa. Começou a auxiliar, a servir água, a lavar banheiros, a limpar chão, a servir um alimento, a conversar. Até um dia em que ela, chegando nessa casa espírita, ela se deu de frente com uma senhorinha que vinha toda já quebrada, magésima, e sendo assim amparada por duas pessoas. Aquilo assim, ela se compadeceu ao ponto dela dizer assim: Senhor, se dirigindo a Jesus, cure esta mulher, não precisa me curar, dê a cura a ela. Então, ela se entregou naquele papel de cuidar das pessoas, esquecendo de si própria. E foi levando a vida dela, foi se tratando, cuidando, ajudando, praticando a caridade na sua mais alta excelência, praticando o amor. A um determinado tempo da vida dela, isso ela, com todos esses atributos que ela tinha, ela conseguiu o amparo de uma pleiade de espíritos superiores, incluindo Bezerra de Menezes, que a auxiliava. E foi esse trabalho que ela fez de caridade, de amor ao próximo. Um dia Bezerra de Menezes chegou e tirou o câncer de dentro dela. Minha irmã, falou para ela, a partir de hoje você não tem mais essa doença, você nunca mais vai renascer com essa doença. Extinguiu aqui a sua doença. Então, tirou com a mão. Ao contrário dessa outra, que não era para ela ter uma doença sequer, um corpo saudável, para que ela pudesse se redimir dos erros do passado. Né? Ela podia ter feito tantas coisas boas que estavam ao alcance dela, mas ela não conseguiu. Ela não conseguiu e ela começou então as suas lembranças do passado, né? Então, gente, veja assim como que Deus, ele tem os propósitos para conosco, né? Como ele é misericordioso. Ele deu essa chance, né, a essa personagem, a Conceição, como ele dá para nós. Ele está sempre nos dando chance. Quem de nós poderia dizer que hoje talvez nós tivéssemos que estar passando por coisas muito piores e Deus está nos dando a chance de estarmos aqui, nos redimindo, procurando a nossa redenção? Não é verdade? Então, dessa forma, estando livre para escolher o próprio rumo, né, o rumo do bem, ela poderia ter, né, feito um trabalho em favor de todos e manter-se sadia, sem nenhuma doença. Só que, né, como eu já disse, ela não resistiu aos antigos vícios. A malícia, a maledicência, a luxúria, a sensualidade. E ela foi enveredando pelos mesmos caminhos do passado. E sem contar que ela era uma fofoqueira, assim, demais. Ela via alguém chegar assim na rua da casa dela, algum carro,
Era fofoqueira. Com algum carro, ela nem sabia do que se tratava. Ela já olha, e ela escrevia. Ela tinha pilhas e pilhas de cadernos que ela escrevia o que ela pensava das pessoas. Não era o que era realmente acontecia, é o que ela pensava. Então ela pensava assim: ah, fulano ali está chegando com um homem diferente. Será que é um novo amante? Ela escrevia isso lá. Então ela tinha pilhas e pilhas de cadernos escritos a respeito das vizinhanças dela toda. Ela era maledicente mesmo, no último, né? E então ela era uma pessoa terrível, 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 terrível. Então, gente, e quando assim ao meio, né, aquele luxo que ela vivia, ela destilava os venenos morais e materiais, onde ela retirava do seu caminho. Isso lá no tempo da cortesã. Ela retirava do seu caminho de forma mais brutal possível as suas concorrentes, né? Se alguma mulher se entrasse na frente dela para roubar, né, por exemplo, o homem dela, como ela dizia, né, ela não pensava duas vezes em tirar a vida daquela pessoa. E até mesmo expulsar do seu ventre um feto. Ela fez muito isso. Então, ela era bem comprometida com as leis divinas. E veja como Deus foi misericordioso com ela, que nessa vida agora ela não teria nenhuma doença. Não era para ela ter tido uma vida reta, uma vida equilibrada. Ela não conseguiu. Porque veja bem, meus irmãos, quando o amor, ele não é o agente principal dos nossos atos, os nossos defeitos acabam se transformando em fatores desequilibrantes da nossa atmosfera vibratória. E repercute, né, na harmonia dos processos da multiplicação celular que vão se comprometendo, vão adoecendo, né, por conta do nosso desajuste. Então, a Conceição, trazendo no seu passado, né, essas matrizes de vícios desenvolvidos, revividos a cada instante pelas condutas levianas de agora, ela estabeleceu para si mesma a resposta orgânica que poderia ter evitado. A criação de condições favoráveis para a eclosão da moléstia cancerosa pelo tipo de alimento mental e emocional que adotou como comida para a própria alma na presente existência carnal. Então veja bem, se nós comemos lixo mental e emocional, nada mais justo do que adoecermos. Por isso que nós dizemos que 100% das doenças, elas são causadas por nossa negligência, por nossa falta de cuidado na alimentação do nosso espírito. Alimentar o corpo físico é necessário, mas alimentar a alma é primordial, porque é ela que vai sobreviver. Então veja bem como é importante nós estarmos cuidando, vencendo as nossas imperfeições. Então, a Conceição que renasceu, sem trazer em sua ficha do destino a doença cruel, agora ela teria que amargar o câncer que já estava instalado em seu corpo. E adivinha onde estava instalado o câncer dela? Na região que ela mais sacrificou, na região uterina. Né? Então já começava a desenvolver por conta do teor dos pensamentos e dos sentimentos. Vocês viram só como que a gente busca doença para nós? Quantas vezes as pessoas falam, eu fiquei tão nervoso com aquela pessoa, xinguei. Nossa, só que depois também eu tive uma dor de cabeça, tudo culpa daquela pessoa, né, que me fez passar nervoso. A gente fica doente. Nós ficamos doentes quando nós não perdoamos, quando nós não amamos, quando nós não tratamos bem, quando nós não sabemos dizer uma palavra agradável, quando nós não elogiamos as pessoas que estão à nossa volta. Faz mal para nós quando nós não fazemos isso. E ao contrário, faz tanto bem. Faz tanto bem. Deixa a nossa alma tão feliz que ela até sorri quando nós fazemos alguma coisa de bom para os outros. Porque a gente pensa que está fazendo para os outros, não é verdade? Como nós somos tontos, a gente acha,
Ah, vou elogiar ele. Eu não. Está fazendo bem para si próprio. Está com raiva do outro, está lá amargando, está tomando o veneno, porque ele não está nem sabendo quem está tomando o veneno é você. Quando que nós vamos pôr na nossa cabeça que tudo que nós fazemos de bom, mesmo que seja para outra pessoa, não é para ele, é para nós? Quando que nós vamos acreditar nisso? Quando que nós vamos parar de ficar doente por causa dos outros? Por causa dos outros. Porque nós negamos o nosso amor, nós negamos o nosso perdão. Não perdoo mesmo. Que triste, né? Estou me prejudicando, não te perdoando, Malu. Mas um dia eu te perdoo. Bom, sem o equilíbrio de uma mente limpa e sintonizada com coisas elevadas, afastada da noção de um Deus ativo dentro de nós, né? A Conceição, ela permitiu que fossem abertas portas para o aparecimento de diversos tipos de desajustes orgânicos. É a mesma coisa que acontece com o carro. A gente compra um carro novo. Aí, comprei, que bom, tá lá, né, novinho. Só que eu não mando ver um óleo, né, não lubrifico o carro, né, não mando lavar, não vejo o motor como é que tá, o óleo do motor, o freio, se tá bom. Eu vou usando. Um dia, ele vai se tornar imprestável. Não cuidei dele, não é verdade? Assim somos nós. O nosso corpo também é assim. E cuidar do corpo, né? Estamos dizendo aqui do corpo, é cuidar da alma. Se nós não cuidarmos da nossa alma, um dia também ela vai se tornar imprestável. Aí a gente vai ficar passando anos e anos na escuridão lá do umbral. Então, veja só. Os desajustes mentais, né? Então, eles abrem brechas, né, nos processos biológicos, desajustando as respostas do sistema imunológico, a permitirem o assédio de elementos perturbadores no nosso campo celular. Quer dizer, quanto mais a gente abre brecha para o desajuste, para as coisas erradas, pensamentos negativos, nós vamos trazendo para nós vamos matando as nossas células, nós vamos tornando doentes as nossas células. Tá? Veja bem, nós vamos tornando doentes as nossas células. Vocês já ouviram falar que quando a gente tem gratidão, nós vamos recuperando as nossas células, os nossos neurônios, tudo vai se recuperando no nosso organismo? A gratidão faz isso. A gratidão é uma coisa boa, né? Então, e o contrário, então nós vamos degenerando as nossas células, nós vamos matando, vamos tornando elas doentes, o que vai causar as nossas doenças, né, do nosso corpo físico. Então, sem apoio mental e emocional adequado, o encarnado despreparado atrai os agentes que vão, eu já falei isso, que vão agredindo as células e nós mesmos vamos atraindo para o nosso corpo através das vibrações. Olha que eu também já falei isso aqui, ó. Nós vamos atraindo as vibrações de rancor, de ódio, desejo de vingança, ausência de perdão, arrogância agressiva, dificultando o nosso organismo de reagir e preservar a harmonia do nosso organismo. Esse negócio de arrogância, assim, eles falam esse negócio quando a gente vai na rua, passa na rua por alguém e não cumprimenta, ou passa por alguém e não cumprimenta, você, né, cabeça baixa. A gente tem que cumprimentar, a gente tem que sorrir, porque diz que sorrir, diz que mexe com bastante músculos do rosto, né? Aí não dá muita ruga. É bom sorrir. Então, quando passar na rua, cumprimenta as pessoas, mesmo que não conhece, não tem importância. Esses tempos de eleição, assim, a gente cumprimentava todo mundo na rua. Não é porque depois que acaba a eleição ninguém mais cumprimenta. Vamos cumprimentar o povo, vamos continuar. Oi, bom dia, senhor. Oi, bom dia, senhora. Eu, quando eu vou lá para o meio-meio, eu passo, eu já vou comprar uma mãozinha, porque eu fico, oi. Eu fico cumprimentando, porque eu aprendi a fazer isso. Graças a Deus eu faço isso. Isso me dá muita alegria. E dá alegria, porque tem gente que às vezes você cumprimenta,
ela fala bom dia, bom dia, ela fica assim meia, né? Ela não esperava que você ia falar um bom dia sorrindo para ela. Então a pessoa fica feliz. Então a gente fica feliz e dá felicidade a outra pessoa. Isso já é um pontinho a mais aqui para o nosso organismo, hein? Um pontinho a mais. Então veja bem, como nós podemos, né, ver, todas as enfermidades estão à espera do verdadeiro e do principal médico. Quem que é o verdadeiro principal médico das nossas enfermidades? Quem sabe? Nós mesmos, né? Nós mesmos. Nós somos o nosso médico. É só a gente parar de ficar encucando coisa, ficar pensando maldade, pensar só no bem, só na paz, só no amor. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível, é? Não é. A gente não tem que ensinar isso para as crianças? Então, o que a gente ensina para as crianças em casa? Cara feia, xingamento? Fica bravo, deixa de castigo? É isso que a gente ensina para as crianças? Não tem que ensinar a paz? O amor? A união familiar? Não tem que ensinar isso para eles? Aí eu queria voltar minha vida tudo de novo, para começar tudo de novo com meus filhos. Não fui muito assim, não. Mas tá bom, estou aprendendo. Então, como nós podemos, né? Nós somos o nosso médico. Aceitar o papel de reformador dos nossos hábitos, disciplinando nossas inclinações inferiores e construindo um novo futuro. É isso daí. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, meus irmãos, tenhamos essa certeza. Quando aqui nos evangelhos se fala muito em reforma íntima. O que é a reforma íntima? O que é a reforma íntima? É nós buscarmos novos valores, né? Nos melhorarmos, vencer as nossas imperfeições, vencer aqueles inimigos que estão dentro de nós, nos cutucando o tempo inteiro. Nós temos que vencê-los. Nós não podemos deixar eles tomarem conta de nós. Nós temos que ser melhores. Você veja bem, as pessoas vêm, às vezes pedem, né, faz um atendimento lá no trabalho medíocre, que a gente atende. Os próprios espíritos nos falam, e eu posso até sair de lá para não perturbar mais o fulano, mas vai ter um monte lá, porque ela chama, ele fica fazendo o que ela gosta, ele fica falando palavrão, ele gosta de palavrão. A pessoa não se modifica. A pessoa não se modifica. Como que ela quer receber ajuda? Sai um obsessor, entra dois. Não adianta. Temos que pôr na nossa cabeça que nós temos que fazer essa tal da reforma íntima. Isso é primordial na nossa vida. Tá? É primordial. Então nós temos que rever os nossos valores, rever a nossa vida, ver o que nós estamos plantando. Quem tem os filhos? O que estão plantando para os filhos? O que vai colher? A gente planta para os filhos, depois a gente mesmo tem que colher. Tá? Não vai ser eles que vão colher, não. Nós mesmo que vamos ter que colher depois, né, com decepções. Por quê? Porque lá atrás nós não seguimos o caminho que teríamos que ter seguido. Então, meus irmãos, para que nós não venhamos a sofrer as consequências tão severas causadas por nós mesmos, vamos buscar essa paz interior, essa paz no nosso lar. Vamos buscar Jesus, seguir as pegadas do nosso mestre, né? Tem umas frasezinhas que diz assim, seguimos Jesus. Ele é o sol que nos aquece das tempestades dos frios, dos invernos, da incompreensão e das tristezas amargas da nossa vida. Busquemos Jesus agora e sempre, porque só através dele nós encontraremos o caminho da paz que tanto almejamos.
Que Jesus nos abençoe, nos proteja e ilumine sempre as nossas vidas. Que assim seja. Agora nós vamos aos sorteios dos livros. E olha, eu tenho um recadinho. Quem tiver a ficha colorida, é para olhar atrás, para ver a fila certa que deverá seguir, certo? E quem está aqui pela primeira vez, tem na mensagem um número e que vai ser sorteados os livros. Então, de 1 a 87, nós vamos falar os 5. Número 5. Oh, ganhou um livrinho, parabéns. Vamos falar o número 23. Ah, o 23. Muito bom, boa leitura, parabéns. Fala o número. 12? 12, o número 12. Dia da criança. Aí, quem ganhou? Ah, é Xuxo, hein? Vamos falar outro. 79. 79, um dos últimos quase. 80. 45. Pronto. Aí. 86. 86. Ah lá. Isso aí. Ó, não tenho nada que perdoar dela não, porque eu amo essa menina, viu? É brincadeirinha. Boa noite, gente. Que bom saber disso. Senão eu ia fazer minha reforma íntima agora para saber o que eu fiz de errado. Então vamos fechar nossos olhos mais uma vez, porque assim conseguimos nos concentrar e nos conectar mais, prestar atenção e sentir toda a vibração de paz e amor que existe nesse lugar. Vamos sempre, a todo momento, elevar nossos pensamentos aos céus e agradecer a Deus, que é nosso Pai, que é nosso Criador, e que de uma forma muito bondosa, muito amorosa e muito misericordiosa, nos concede sempre todas as oportunidades que precisamos para resgatar as dívidas do passado, que graças às bênçãos do esquecimento, nessa reencarnação não nos recordamos. E assim temos a oportunidade de buscar aprender, buscar melhorar, buscar nos vencer, buscar fazer a reforma íntima que tanto precisamos para evoluir o nosso espírito, para curar as nossas dores, para curar, sanar as dívidas do passado que criamos para conosco e para com tantos companheiros de jornadas, que precisamos fazer nossos resgates através do amor, da paciência, da compreensão, do acolhimento e do perdão. Que Jesus, esse nosso irmão e mestre, que tanto nos amou, que tanto nos ensinou, através de sua bondade, através de seus mensageiros que nos amparam, nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, espírito protetores, todos os mentores dessa casa que nos amparam, que continuem nos inspirando, nos intuindo ao caminho do bem, emanando suas energias curadoras para o nosso corpo físico e também para o nosso corpo espiritual. Que possamos gradativamente, mesmo que pouco a pouco, evoluir, aprender, nos curar e sermos muito melhores do que somos hoje, do que aqui chegamos. Que possamos, em nossa pequenez, galgar degraus para que um dia cheguemos à elevação espiritual de nosso Mestre Jesus. Que Deus, que Jesus, que Maria, que todos os irmãos espirituais que aqui estão e nos acompanham, nos abençoe, nos intua e nos inspire, hoje e sempre. Que assim seja.